dia, boa tarde, boa noite, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Neuraci, mas como sempre você pode me chamar de Neura, e hoje nós vamos falar sobre um filme que instaurou a seguinte dúvida na cabeça da adolescente que não era padrão. Será que esse homem tá falando comigo porque ele fez uma aposta? É isso mesmo, nós vamos falar sobre o filme Ela é Demais, um filme que permeou a minha adolescência. Eu acho que era meu filme preferido da adolescência. Toda vez que passava, eu ficava polvorosa, eu ficava sempre ansiosa, me preparava para esse momento. Vendo esse filme agora, eu percebo que, olha, explica muito da minha vida adulta eu gostar tanto desse filme. Porque eu assisti ele muito adolescente, eu assisti ele, acho que uma vez adultinha e foi ok, e agora eu assisti dessa vez, e agora eu tô treinada pra ser chata, né? E, gente, que filmezinho mais aleatório. Gente, quanto B.O. Mas parte da minha experiência também foi estragada por um filme que eu tenho certeza que os millennials todos conhecem, mas os jovenzinhos não tanto. O nome Não é Mais um Besterol Americano, que é um filme que faz paródia, que zoa os filmes adolescentes da década de 80, 90, e eu acho que um pouquinho dos anos 2000 também, acho. E assim, quem fez sabia do que tava fazendo pra fazer as piadas. Ele assistiu tudo pelo menos uma vez, sabe? Piadas são muito boas. E a base do filme, ela é toda feita baseada no filme Ela é Demais. Então os paralelos estão sempre lá. Vê a coisa e você pensa direto na piadinha. É um filme muito bom, muito legal. E eu fui procurar pra vocês onde dava pra assistir, pra indicar aqui. E o Google me mandou na Apple Plus. A Apple Plus me mandou pro Prime Video. O Prime Video me falou que só tá disponível na Sony One. Vocês sabiam que a Sony tem um serviço de streaming? Porque eu descobri ontem. Sony One. Se você tem Sony One, você pode assistir lá. Se não, tem métodos alternativos, qual eu não posso citar aqui. Se um dia eu quero fazer uma publi com filmes. Mas é bem legal mesmo. E o personagem principal do filme Não é Mais um Besterol Americano, ele é baseado no personagem principal de Ela é Demais. A parte engraçada é que quem parodia o personagem é o Chris Evans. Sim, o Capitão América. Capitão América, acho que na primeira aparição dele em longa-metragem. Acho. Eu vi um comentário, mas eu não tenho certeza. Só isso por si só já é muito interessante, porque ele é bem engraçado no filme. Mas enfim. O filme Ela é Demais mesmo começa com a Lenny no porão pintando, porque ela é, acima de tudo, nem um pouco como as outras garotas. Ela é uma alma perturbada, ela faz desenhos tristes, darks, góticos. Ela gosta de expressar a dor dela através da arte. Ela termina essa pintura, que é para um trabalho da escola, e vai dar o café da manhã do irmão mais novo dela. Ela mora com o pai, com o irmão mais novo, e a mãe dela faleceu quando ela era criança e o irmão dela era bebê. O pai dela é o melhor pai que a gente consegue ter em um filme do final da década de 90. Então ele não fugiu, ele tem um emprego, ele gosta dos próprios filhos, e ele até que conversa e apoia. Não bastante pra proibir a filha dele de ser mãe dos dois. A filha meio que virou mãe do pai e mãe do irmão mais novo. Ela limpa a casa, ela lava a louça, ela faz a comida, ela preenche todas as lacunas de necessidades básicas que a mãe preencheria. Eles estão chegando de um período de feriado, férias, ano letivo. Eu realmente não sei como funciona o sistema. Eu sei que começa no meio do ano as aulas dos americanos, é um negócio estranhíssimo. Pior que isso, é só o sistema métrico deles. Porque, olha, mas eles tiveram um período de não escola e estão indo pra escola. A escola é uma das coisas mais distantes da realidade escolar da história. Primeiro que a escola tem um radialista, bem dizer, contratado. Eu sei que é pra ser um estudante, mas eu só vi aquele piá fora da sala de rádio pra ser DJ na formatura. Então eu acho que ele é meio que contratado. Ele é full-time radialista de escola. E o radialista é vivido por nada mais nada menos que o Usher. Sim, o Usher, cantor, dançarino. Ele é o radialista mirim. Na escola a gente conhece o Zac, que é uma das pessoas mais privilegiadas do cinema. A gente já vai explicar mais no decorrer do filme. Mas do lado da palavra privilégio no dicionário tem uma foto do Zac. Ele tem tudo mesmo. Tudo. E ele, obviamente, namora com a garota popular da escola, a Taylor, que ela é todo o estereótipo de menina malvada. Tudo que você imaginar, ela é. Você pensa, ela é. Eles pegaram todos os adjetivos de menina malvada de filme de high school e colocaram nela. Zac tá conversando com os amigos dele de como ele não viu a namorada nesse período de hiatus escolar. E as amigas da Taylor falam pra ele que ela meio que traiu ele. Quem é uma dessas amigas? A Lil Kim. Sabe quem é a Lil Kim? É uma das 4 mulheres que cantam Lady Marmalade. Quem fez o casting desse filme? Que conseguiu colocar a Lil Kim e o Usher adolescentes pra ser tipo o segundo figurante, sabe? Não é necessariamente figurante, mas também não é um personagem. Tem um nome, mas não fala muito. E daí, sabendo disso, ele vai conversar com a quase ex-namorada dele e ela conta que no período de hiatus escolar, ela conheceu uma subcelebridade e os dois se apaixonaram
separaram e agora os dois estão juntos. O engraçado é que quem vive essa subcelebridade é o ator que fez o Salsicha no filme do Scooby-Doo. E o ator que faz o Zack também fez esse mesmo filme do Scooby-Doo sendo o Fred. Então o Fred e o Salsicha lutaram por uma mulher no filme Ela é Demais. Interessante, né? Mas o Salsicha, ele é subcelebridade, ex-reality show, de um reality show chamado Real World, que era um reality show verdadeiro. Um dos primeiros da história, inclusive, ele era na MTV. Eu lembro que passava, mas eu achava chatíssimo. Daí a Taylor termina com o Zack e fala, olha, mas a gente ainda pode ir pra formatura juntos, afinal o rei e a rainha do baile têm que ir juntos, nem que seja como amigos. E ele tá puto, ele tá bolado, ele tá com dor de corno, porque ele realmente foi. Enquanto ele tá sofrendo esse término recente, a Lainey tá na aula de arte, onde ela faz uma pintura interessante, e a professora dela fala que ela precisa se abrir de verdade. Ela não tá vendo os sentimentos da Lainey na arte dela, de adolescente. O que é interessante, né? É uma escola com um radialista contratado que tem uma aula de artes onde a professora está preocupada com quase o espiritual dos alunos. Ela quer que a pessoa... Ela identifica que o aluno não tá demonstrando arte, não tá se abrindo como pessoa na obra de arte. A menina com 17 anos, você tem que se abrir para sua arte, você precisa conhecer, você precisa falar de você sobre ela. Na sala de arte, ela sofre bullying pelas outras artistas riquinhas. E é um bullying, assim, forte. As meninas chegam e falam, você viu que a maioria dos grandes artistas, eles ficam famosos só depois que morrem? Por que você não faz isso? Daí você vai ficar famosa de maneira póstuma. E saem as duas. Na rádio da escola, o radialista Mirim fala que agora o Zack está separado da namorada gostosa dele. Ele usa um termo parecido com gostosa, assim. E realmente não tem um adulto naquela escola, de coração. Então agora a escola inteira sabe. E os dois amigos do Zack começam a zoar com a cara dele, falando que agora ele se fodeu, porque agora ele não vai achar outra menina igual a Taylor, porque a Taylor é perfeita, ela é linda, ela é especial, ela é única, ela é a mais gostosa de todas. E daí o Zack, que tá inspirado, tá com o ego ferido, fala, ela, se você tirar as roupas e o estilo, ela só é uma menina burra com peitões. Mais ou menos isso que ele fala. Qualquer menina pode ser a Taylor. E daí eles falam, então vamos fazer uma aposta? A gente escolhe a menina e você transforma ela de rainha pro baile. E ele fala, topo. O nome de um dos amigos é Preston e ele é o coadjuvante negro padrão. Ele tá lá só pra interagir. Tipo, as pessoas vivem e ele tá lá fazendo um massa, sacanagem, isso, sabe? Tipo, o trabalho dele é ser o assistente do assistente. E o outro é o Dean, que é vivido pelo Brian do Velozes e Furiosos. O personagem desse filme, o Dean, ele tem 100% de chances de se formar e se tornar o Brian do Velozes e Furiosos. Tipo, é uma trajetória que faz todo sentido. Ele ser insuportável na escola, virar policial, se apaixonar pelo primeiro careca que olha pra ele nos olhos e agora ele ser ilegalmente corredor de racha. Parece uma única trajetória de personagem, sabe? Mas tá. Esse Dean, ele é bem pau no cu e eles começam a procurar as meninas, a menina certa, a pior menina pra ele transformar. E daí passa meninas ok até o momento que chega a Lainey. A Lainey tá vestida com roupa suja de tinta, ela tropeça quando entra e eles fazem essa que você tem que transformar pro baile. O Zack fica horrorizado, ele fala, como é que eu vou transformar isso? Uma coisa é uma mulher descabelada. Mas a Lainey, além de ser feia, ela é assustadora e inacessível. Como vocês imaginam que eu posso transformar essa bruxa da floresta em a rainha do baile? E a melhor piada sobre esse trecho vem do filme Não é Mais um Besterol Americano. Oh! No. Anyone but her. Not Janie Briggs. Guys, she's got glasses and a ponytail. Oh, look at that. She's got paint on her overalls. What is that? Mas ele aceita porque ele tem certeza de quem ele é enquanto homem. Tenta puxar assunto com ela, ela ignora ele, ela fala tipo, não, e vai embora com o irmão. Zack chega em casa, vai conversar com os pais, e o grande problema que o Zack vai sofrer no decorrer do filme é que o pai dele quer muito que ele faça parte de uma universidade, a mesma universidade que o pai se formou. Só que não é tipo, você tem que fazer essa universidade ou a gente não vai pagar pra você. O que o pai tem é expectativa. Ele não pressiona o filho, ele quer, mas ele não é tipo abusivo com o filho, sabe? Ele passou em literalmente todas as universidades dos Estados Unidos, ele tem uma pilha de cartas de aprovação, e o grande problema é que ele não consegue decidir qual universidade e ele não consegue contar pro pai que ele não quer a universidade que o pai tá. Então o Zack, ele é rico, inteligente, ele é o quarto melhor aluno da escola, ele tinha a namorada mais popular, ele é o garoto mais popular da sala, ele fala bem, ele é
amigo de todos, tipo, ele não é mau. E o problema dele é que ele tem muitas opções de universidade pra escolher e ele não sabe o que escolher. É um puta de um problema, né? Nossa senhora. Depois de ter essa conversa com os pais, ele vai tentar falar com a Lane de novo. Inclusive, ele faz muito isso no filme inteiro. Ele apenas surge na vida da Lane. Ela tá trabalhando, ele chega, pergunta se ela não tem que fazer uma pausa e fala que quer ver ela e tal. E ela fala, eu não sou inteligente, sabia? Ele, o quê? Eu sei que por eu ser assim, horrível, as pessoas devem pensar, ela é estranha, mas é inteligente. Eu não sou inteligente. E dele fala, eu sou o quarto melhor aluno da classe. Ela pergunta se ele não tá participando de algum programa de caridade pra ir lá falar com ela. Eles pesam nessa feiura dela e, nossa senhora. E daí ele inventa de que ele quer aprender sobre arte e sabe que ela entende de arte e ela fica tipo... Ele pede uma chance. O melhor amigo da Lane, que não tem também um fiapo de personalidade, apenas está lá no trabalho da Lane, porque ele fica conversando com ela enquanto ela trabalha o dia inteiro. Ele faz o meio de campo e obriga a Lane a levar o Zack em um teatro alternativo. Não sei o que é aquilo. Ele vai. E eu não sei se a gente chama de apresentação de arte, se peça de teatro, mas é estranho e não faz sentido nenhum. Tem uma grande placenta, um homem adulto de cueca e 2 anões saem de dentro da placenta. Eles começam a conversar coisas absurdas. Tem uma lata de lixo pegando fogo atrás. E a Lane aparece só com a cara pintada de azul. Aqui tá da cor dela. Só a cara pintada de azul. E ela abraça todo mundo e manda todo mundo ficar parado em silêncio e já colhendo de um lado pro outro. O que eu acho estranho é que ela é a única adolescente desses 3 homens adultos. Como ela chegou nessas pessoas adultas? Por que só tem uma mulher e essa mulher é uma adolescente nessa peça de teatro, hein? Não sei. Mas ela, como quer já se livrar do Zack, ela avisa para um dos homens adultos da peça que o Zack tá lá e ele é obrigado a fazer uma apresentação de arte do nada. E ele também vai bem, porque ele é bom em tudo o tempo todo. E ele tá fazendo embaixadinhas com uma bolinha daquela que tem areia dentro e ele faz uma associação com o fato de ele não poder deixar a peteca cair. Todos estão contando que ele nunca deixe a bola cair. E enquanto ele tá fazendo as embaixadinhas, ele tá falando, você nunca pode deixar cair. Todos estão contando com você. Até o momento que ele erra a embaixadinha e daí pra todo mundo fala. Mas eventualmente a bola precisa cair. Então, ele fez um negócio bem feito. Mas a Lane fala que o trabalho dele foi horrível, que ele foi super péssimo, que não é verdade. E daí ele começa com as falas que me levariam a praticar violência com esse homem. Porque ele olha pra ela tá explicando coisas de arte, ele para ela no meio e fala, já pensou em usar lente de contato? Você tem olhos lindos. Por que você não usa lente de contato? E daí ela fala que ela tem a lente, mas ela não gosta da ideia de encostar no próprio olho. Ele não tá ouvindo nada, ele só tenta tirar o óculos dela e fala, porque você tem olhos muito bonitos. E esse filme, ele é tão formador de caráteres, ele foi tão relevante numa geração, que o filme da Barbie zoa com isso também, né? Quando as meninas precisam fingir que elas estão interessadas pelos assuntos dos Kens, uma das estratégias é ir de óculos do lado dele para que ele possa revelar a verdadeira beleza dela. Só que a Lane fica puta. Ela fala, o que você tá falando? Você tá maluco? Nossa, que papinho de gente doida. Da onde que você, o garoto mais popular da escola, vai tá me cantando? E ela vai embora brava. Brava. Aí no outro dia ele faz o quê? Aparece na casa dela. Outro filme que, se ele fosse feio, ele seria preso. Porque primeiro ele aparece no trabalho dela. Aí agora ele surge na casa dela e começa a conversar com o pai. O pai dela trabalha limpando piscina. Começa a conversar com o irmão mais novo dela, que cada vez que ele aparece, a gente tem mais certeza que ele devia estar na terapia, que a falta da mãe tá sim causando problemas pra ele, porque ele tá bem carente de atenção. Daí ele pergunta pro Zack se ele não quer jogar cega com ele. E ele fala, hoje não, meu querido. Então ele vai lá pra chamar a Lane pra ir pra praia. Do nada, ela fala, não vou pra praia com você. Daí ele fala, se você não for pra praia comigo, eu vou ficar a tarde toda jogando videogame com seu irmão. Ou conversando com seu pai sobre manutenção de piscina. E dela vai pra praia, junto com ele. E eles na praia, ele fala, nossa, que bonito que tá a praia, né? Daí ela fala, você sabia que o mar está sendo constantemente poluído? E que tantos por cento do mar já está poluído. E ele fala a frase que a gente odeia ouvir, que ele fala, nem tudo na vida a gente tem que ficar pensando em desgraça. Por que você não sorri mais? Ele já mandou ela tirar o óculos, agora ele mandou ela sorrir mais. Eles chegam na praia, ela tira o macacão, jardineira, fica de maiô, e o que os homens falam? Meu Deus, ela de maiô não parece ser tão estranha. Mas no final eles acabam se divertindo, ela joga vôlei com eles passam a tarde toda na praia, e à noite um dos amigos do Zack convida a Lane pra uma festa que vai ter. E ela fala que vai, mas depois ela fala pro Zack que ela não vai não, porque ela tem que limpar a casa. E daí ele fala, No outro dia ele aparece com o time juvenil de futebol pra limpar a casa
casa pra ela. Ele traz um vestido pra ela usar e a irmã mais nova dele pra fazer o makeover nela, pra que ela fique uma pessoa socialmente atraente. Porque do jeito que tá, não dá. Se um homem feio aparecesse na tua casa com mais 6 adolescentes falando, eles vão limpar a casa pra você, e você fala, não tenho vestido. Ele fala, eu trouxe um vestido pra você. Fala, não sei o que fazer com o meu cabelo. Trouxe uma maquiadora pra você e uma cabeleireira. E a maquiadora pré-adolescente corta 25 centímetros do meu cabelo? Não dá, né? É complicado isso. Mas no filme funciona. Ainda bem que a Lane aceita tudo com muita graça. Eu já teria chamado a polícia. Como assim você aparece na minha casa com vestido? Pra eu usar o vestido? Como assim a tua irmã cortou 25 centímetros do meu cabelo? Mas daí ela fica a tarde inteira trabalhando arduamente pra transformar ela numa mulher bonita. E o que na verdade eles fazem é só tirar aquele aplique nojento do cabelo dela e passar uma maquiagem básica. Tira o óculos e põe o vestido. Ela não faz muita coisa. Mas tem, claro, a cena com a música Kiss Me, que ela é super dramática, que daí agora o garoto popular pode gostar do interior dela com alegria porque o exterior dela está bom. E esse filme, ele é, eu acho que 3 vezes mais danoso que outros filmes, porque nós temos aquela que não é como as outras garotas, que é a que não se interessa pela pessoa e por isso ela é amada, porque ela não quer e ela não se importa. E daí nós temos Ela é Demais, que ela não é como as outras garotas, mas tudo muda pra ela depois que ela aceita se moldar aos padrões sociais. Então, tipo, o que fez a vida dela mudar foi um homem falar, isso é feio, isso é bonito, e agora você está bonita para todos. Olha como tua vida vai ficar melhor. Na cabeça da neuroadolescente, você, que era uma pessoa facilmente influenciável por filmes, ver um filme onde o cara vê uma beleza, porque ela já é linda, vê uma beleza onde ninguém vê, faz ela tirar as roupas artísticas dela, todas manchadas de tinta, tirar o óculos, e agora ela é linda, especial e única, porque agora ela está do jeito que os homens querem, é complicado, bem complicado. Mas tá, ele fica absolutamente encantado quando ela chega toda arrumada, toda bela, eles vão pra festa. Chegando na festa, ela até que começa a se divertir e tal, vai conversar com outras meninas, e daí o Brian chega e fala, o quê? Trouxe ela pra festa? Então você tá começando a gostar dela? É isso mesmo? Ou você tá misturando negócio com prazer? Ele olha pro Brian e fala, não, isso é só uma aposta, não se engane. Bombado, hein? Mesmo que ele já esteja gostando da Lane, ele não precisava ter falado desse jeito. Daí tá todo mundo festando, quem chega? Taylor chega com o namorado, subcelebridade dela, que já chega com uma caneta na mão, assim, pra dar autógrafo pra quem quiser. Resolve fazer uma dança coreografada que atrapalha toda a festa. Taylor vê que a Lane tá com um vestido vermelho igual ao dela, derruba o copo propositalmente na roupa dela, e daí a Taylor fala, é por isso que eu evito sair com pessoas como vocês. E daí Taylor fala, pessoas como nós? Você não tá entendendo. Você é vapor pras pessoas que realmente importam naquela escola. Você não é nada. E daí ela sai chorando, correndo, tropeça de novo. Jack vai atrás dela e fala, você precisa entender que você se abriu às pessoas. E, infelizmente, o bom e o ruim vêm junto. E ela chorando. Há 2 segundos atrás, ele falou que ela era só uma aposta. Agora ele fala pra ela, você se divertiu hoje, né? Então, ó que legal saber pras pessoas. Quando você se abre pras pessoas, algumas coisas ruins vêm junto, mas tem essa coisa boa que sou eu, né? Ah, e na festa ela também encontra uma das meninas que faz bullying com ela na aula de artes, e ela tá bêbada no banheiro. A Lane vai ajudar ela e ela fala assim, como que é o sentimento de limpar o vômito de uma menina rica que conseguiu uma bolsa de estudos sem precisar. E você tá aí, sem conseguir nada, pobre, e ainda limpando meu vômito. Ela, que é artista, ela tem vários lápis pastel ou lápis de tinta na bolsa, que inclusive é uma bolsa que eu queria muito pra mim, porque ela é transparente, ela parece um caixãozinho, e ela é toda transparente, e daí a Lane se vinga pintando ela de palhaço, porque ela adora pintar palhaço na aula de arte, e daí ela sai da festa e ela tá toda pintada de palhaço. É importante essa parte porque eu queria falar da bolsa, que é tão bonita. Achava mais, agora eu acho menos, mas ainda ficava muito encantada com aquela bolsa toda transparente, tão legal. No outro dia, ela chega na escola, deprimida, falando com o melhor amigo que foi a pior noite da vida dela, e ela da noite pro dia se tornou uma garota popular. Como essa fofoca chegou até eles? Como que essa movimentação hierárquica aconteceu? Não tem explicações. Só que ela chega e em 12 horas depois de ir numa festa, ela se tornou a garota popular. Uma das amigas da Taylor inscreve ela pra ser rainha do baile. E a escola vira um negócio completamente fora da realidade. As pessoas se dividiram em grupos. Time Lane e time Taylor. E elas têm bottom, camiseta personalizada, cartazes com artes diferentes. Tipo, tem cartaz de papel mais duro, cartaz com fonte diferente. Tipo, o dinheiro foi gasto nessa
essa campanha. E não foi elas que gastaram, foram os alunos que decidiram que a coisa mais importante do ano letivo deles era se dividir em times para que uma menina branca consiga ser rainha do baile. Faz sentido. Tem um momento que tem uma batalha de rap. Não uma batalha, né? Eles fazem uma música cantando sobre como a Taylor é chata, como a Lane é legal e que ela é demais. Então imagina você na tua casa fazendo rap das concorrentes para ser rainha do baile. Tem até um momento que elas se encontram no meio do corredor e tem fotógrafo, como se fosse paparazzi, assim, sabe? Negócio completamente desproporcional. A mesma hora que a Lane é convidada para ser rainha, ela é indicada, o Salsicha subcelebridade termina com a Taylor, porque ele só tava usando ela, né? Ele é um homem mais velho usando uma adolescente, fim da história. Ele não presta. E ela tá toda desiludida, toda brava, e dela descobre que a Lane é a concorrente dela, e ela fica mais fodida da cara ainda. Enquanto tá acontecendo essa guerra política na escola, o Zack tá jogando futebol, termina de jogar futebol, vai conversar no provador, e daí o Dean fala que se ele não quiser comer logo a Lane, ele vai tentar comer ela. Zack, conversando com a Lane, percebeu que ela também é gente que merece o mínimo de respeito, e vendo ela vestida de uma maneira que é atraente pra ele, percebeu como ela é especial, fica bravo e começa a brigar com ele. Daí os dois têm uma briga, assim, ele fala que ele vai perder a aposta, quase saem no soco os dois, porque agora ele é uma nova pessoa. Ele está exatamente igual, só que agora ele imagina que a menina mais feia da escola também é uma pessoa que merece algum respeito. É avanços, né? Avanços. Muita evolução dele. Zack aparece mais uma vez na casa da Lane, sem perguntar se podia ir, já entrando no porão, vê que ela tá fazendo uma obra de arte envolvendo colagens da mãe. Ela conta que a mãe dela faleceu de câncer quando ela era bem pequenininha, e ela meio que teve que tomar conta do irmão dela desde bebezinho. O Zack olha pra ela e fala: você tem que parar de se fechar para as pessoas, você precisa deixar as pessoas entrarem. E ela fala: olha quem tá falando, você tem que aprender a tomar decisões, porque eu descobri, de uma maneira estranha, que você foi aceito por um monte de faculdade e você não sabe escolher qual. Ele fala: não é tão fácil assim como você imagina. O meu pai exerce uma pressão subjetiva sobre a faculdade que eu quero escolher. E ela: você tá ouvindo o que você tá falando? Você pode ir pra qualquer universidade que você quer, é só tomar uma decisão, você já tem 18 anos, vira homem. E ele entende aquilo como: cara, ela está me mandando a real, nunca ninguém me mandou a real. E o problema dos dois é, tipo, abismal. Ela teve que ser mãe do irmão, ela cuida da casa, ela não tem dinheiro pra ir pra faculdade, então ela precisa conseguir uma bolsa de estudos. Quem conseguiu essa bolsa de estudos foi a menina rica da sala. Ela é zoada, humilhada, ela não sabe sobre o futuro dela, e daí chega o Zack e fala: e eu não sei qual das faculdades eu vou escolher, porque meu pai mais ou menos me pressiona, meu pai quer que eu vá pra essa universidade, mas ele não me obriga a ir pra nada e ele vai pagar qualquer uma delas. Mas eu também sofro. E ela que quase teve que amamentar o irmão. Mas esse momento de conversa que faz os dois se conhecerem melhor e ver que os dois têm problemas, faz os dois chegaram bem pertinho pra se beijar, e dela fala: você só tá me beijando pra conseguir o voto como o rei do baile? E daí lembra que ele é um grande filho da puta. Ele fala: eu preciso ir embora. Por quê? Porque ele é um grande filho da puta. O que Lane entende? Eu não sou uma pessoa beijável? Eu sou horrível e não sou beijável? Então ela fica desiludida, pensando que ela não é beijável. No outro dia ela vai conversar com o melhor amigo dela. Ela tá triste porque ela não se acha beijável. Ela pergunta pro melhor amigo: você acha que eu sou beijável? Daí ele fala: se eu não te conhecesse a vida inteira, e se eu não te conhecesse nada, talvez, mas eu não consigo ter esse tipo de atração por você e tal. Daí ela fica tipo: top. E enquanto isso, o irmão dela tá de patins, camisa social, com um moedor de pimenta desse tamanho, oferecendo pimenta ralada fresca para os outros alunos. Se isso não é um grito de socorro pedagógico, o que que é? Por que que ninguém tá levando esse menino no psicólogo? Ele tem um moedor de pimenta gigante, oferece pimenta fresca para os estudantes da escola. E isso não é visto como estranho, é uma coisa normal. Todo mundo tá tipo: normal, o piata de patins oferecendo pimenta do moedor. E daí, quando ele tá fazendo, eu acho que o trabalho dele, pode ser empregado lá também, chega uma dupla de novos bullies. Porque se tem uma coisa que essa escola tem, é gente fazendo bullying. Tem os bullying da sala de artes, tem os bullying da cafeteria, tem os amigos que fazem bullying com os outros. Ninguém se gosta nessas coisas. Mas daí chegam dois meninos que um coage o irmão da Lane a ver revista de mulher pelada, enquanto o outro coloca a mão na calça e tira pelos pubianos e coloca na pizza pro adolescente comer. E é um negócio também completamente desproporcional. Eu amo como esse filme ele não sabe brincar. É tipo, as pessoas do bullying da arte falando: por que você não se mata? Assim talvez você seja famosa, que é um negócio que fica. E daí eles vão fazer bullying com a criança, é pelo pubiano na pizza. Eles não têm
tem dimensão das coisas nesse filme. Mas quando ele termina de fazer isso, o Zack chega e defende a criança. Faz as pessoas que iam fazer bullying sofrerem bullying, porque daí eles faz os dois comerem a pizza pubiana que ia ser pro adolescente, o que faz a Lane olhar atrás e pensar, meu Deus, que homem, ele cuida do meu irmão. Ninguém nunca cuidou do meu irmão. O Dean, que é o Brian, vai no trabalho da Lane, porque de repente, do nada, homens aparecem pra falar com ela. Ninguém nunca viu a presença dela. Agora tem homens aleatórios indo em lugares atrás dela. E daí ele chama ela pra ir pro baile, e ela fala que não vai, porque ela teca. E daí ele fala, se você não tá querendo ir no baile por causa do Zack, fique sabendo que ele vai voltar com a ex, tá? Ele sempre gostou da ex e ele vai voltar com ela. E daí ela fica tipo, sério? Porque ela achava que eles iam juntos pro baile. No outro dia, o Zack, que também é presidente da comissão de formatura, tá organizando a festa que vai acontecer. A Taylor chega comunicando que os dois vão juntos pro baile, porque ela não tem mais ninguém, né? E ele também não tem ninguém, então por que os dois vão juntos? Ele não aceita, ela fala, porque se você quiser ir com a Lane, ela já aceitou ir com outro. Daí ele fica puto. E vê a Lane conversando com o Dean e ele chega quase no soco, assim, fala, o que você tá se metendo com ela? Ela é especial. Não. E daí o Dean chega, nossa, venenoso, fala, se é por causa daquela aposta, você não pode tratar as pessoas desse jeito. Em associação dela descobrir da aposta, o Zack conta que confirma, vem a Taylor atrás e fala, ai, porque você achou que alguém ia gostar de você do jeito que você é? Que gracinha. Gente, essa seria a minha origem de vilão. Se eu precisasse de um motivo pra começar a sair por aí matando o homem, esse seria o motivo. Nossa senhora, eu ia sair da escola e eu ia basear minha vida na destruição masculina. Se alguém tivesse feito isso comigo do jeito que fizeram com ela. Nossa, não tem redenção pra isso. Tipo, foram 6 semanas que eles ficaram juntos, conversando, sendo amigos. Essas 6 semanas foram baseadas numa grande mentira, num grande BO, num grande problema. Não teria salvação pro Zack se fosse em qualquer outro contexto, mas no filme tem que ter. Mas não teria. Não tem como ganhar. Não é só aposta. Foram 6 semanas de mentira. 6 semanas ele falando que ela tem que se abrir pras pessoas, que ela tem que deixar as pessoas entrarem na vida dela. E enquanto isso, ele fez uma aposta pra destruir a vida dela. Não tem como vencer disso. Não tem. Ela vai embora chorando. O Zack tenta ligar pra ela múltiplas vezes, ela não atende. No dia da formatura, ela tá lá pintando o quadro. O pai dela chega e pela primeira vez na história, eu acho, do relacionamento, ele fala, filha, eu acho que você não entendeu que você é minha filha, você não é minha mãe. Você tem que gastar tempo sendo você agora, porque senão você vai ter 65 anos e vai estar sozinha na frente da casa, pensando o que aconteceu com a minha vida. Eu falei, gente, quando eles vão falar, eles vão muito longe. Não é tipo, filha, você tem que ver. Filha, você vai acabar sozinha e velha. Vai viver. Violência é um negócio desproporcional. E ele fala, você tem uma formatura pra ir, por que você não vai? Ela, eu não tenho com quem ir, eu não quero ir. Ele fala, tem um rapaz lindo te esperando lá na frente. Ela foi toda esperançosa achando que era o Zack. Por que ela achou que era o Zack? Por que ela tá feliz? Por que ela tá esperançosa? Faz um dia que ela descobriu que tudo era uma aposta. Ela não tinha que estar feliz. Mas quem tá lá é o Dean. E ele fala pra ela que se ela não for com ele, ele não vai com mais ninguém. Que se ela quiser ir do jeito que ela tá, ela pode ir. Mas claro que em 12 minutos ela consegue fazer um penteado de festa, uma maquiagem de festa, sem a ajuda de ninguém. Ela sozinha conseguiu fazer tudo isso. Antes não era dona de maquiagens, agora ela consegue fazer um penteado com acabamento de festa. Mas tá, eles chegam na formatura, o Zack vai com a irmã dele na formatura, e o radialista Mirim agora é DJ Mirim. Ele tá lá só pra tocar música. E daí ele fala a seguinte frase: gente, agora vamos fazer aquela dança que eu ensinei pra vocês. E 20 dançarinos profissionais surgem do nada e começam a fazer uma coreografia extremamente complicada, não é tipo passinho. Os dançarinos estão posicionados em lugares diferentes e eles interagem um com os outros em coreografias que se acrescentam. Não é todo mundo fazendo o mesmo passinho. É todo um balé. E daí, quando que ele ensinou? Quando ele ensinou a Lane e a Taylor a fazer essas dancinhas. Porque precisava de uma organização. Você tinha que ficar um mês ensaiando isso. Você não resolve uma coisa dessa só com essa frase. Porque sabe por que tem essa cena de dança? Porque o filme tava muito curto. E eles precisavam enrolar pro filme ficar mais comprido. Daí o diretor resolveu colocar essa cena de dança que não tem o menor sentido. Nenhum sentido. Esses adolescentes virarem dançarinos profissionais do nada. A irmã do Zack faz amizade com o melhor amigo da Lane, que tem um único traço de personalidade, que é a comida. Então, no começo do filme, a Lane não deixa ele comer porque ele tem que emagrecer pro baile. E no final, no baile, ele tá sentado sozinho numa mesa com uma piga de camarão, comendo sozinho e faceiro. E daí a irmã do Zack se apresenta e os dois acabam ficando amigos. Essa formatura é muito cheia de acontecimentos. Por quê? Porque a professora de arte chega do nada, com uma flor na mão. Não tem motivo aquela flor. O outfit, o lookinho dela envolvia estar segurando uma flor no baile dos adolescentes. Ela chega pra Lane e fala: essa sua última peça com a sua mãe realmente fez você se abrir de verdade. Até que enfim eu consegui conhecer quem você é.
Você não é mais uma pessoa fechada. Por isso eu vou te recomendar para todas as escolas de artes dos Estados Unidos. Eu não sei quem fez você se abrir dessa maneira, mas não perca ele de jeito nenhum. A amizade quebrada que ela teve com o Zack fez ela se abrir como nunca antes. Ah, vai se foder! Ela nunca conseguiu se expressar artisticamente até o momento que um homem deu atenção para ela, fez ela se vestir de forma padrão, e agora a arte que ela faz é muito mais melhor. A arte que ela fez sobre a mãe dela só aconteceu porque ela sofreu uma aposta por um outro homem. Nossa, que merda, né? Então agora ela tem uma carta de apoio para as universidades, talvez ela consiga uma bolsa de estudos. Daí tem o momento de contar quem é o rei e a rainha do baile. O Zack e a Taylor ganham, a Lane não ganha, ela fica bem triste mesmo. E o Dean fala, vamos para um outro lugar, já que você não ganhou, mas você merecia? Ela fala, vamos. O que o Zack não sabe, mas ele vai descobrir daqui a pouco, é que o Dean falou no banheiro pra todo mundo ouvir que ele ia fazer o tango do demônio com a Lane num quarto 409, que ele pagou muito caro. Quem tá dentro do banheiro? Melhor amigo. Melhor amigo chega pro Zack e fala, a Lane será usada, você tem que ver isso. E daí ele começa a ligar pra todos os hotéis pra descobrir qual hotel que tem um quarto 409, que a Lane tá lá, não encontra, vai pra casa dela e espera ela chegar. Quando ela chega, ela tá meio triste, assim. Os dois vão conversar, ela esqueceu completamente o ridículo que esse cara fez ela passar, e ele fala que tava desesperado porque ele soube que ela ia ser usada. Só que o desespero dele é um desespero estranho, porque é um desespero de tipo, talvez ela não queira participar desse momento e ela seja forçada. E daí ela fala que assédio ainda é um problema muito importante nos Estados Unidos e ela carrega uma buzina que faz um som ensurdecedor quando ela aperta, e ela fez isso no ouvido dele. Então eles estavam realmente muito perto. E se ela teve que usar a buzina, é porque ele não entendeu o não. Esse filme vai muito do 8 a 80, né? Do nada, assim. E daí ela explica que não aconteceu nada, ela só demorou demais pra entender. Daí o pai dela fala, vamos conversar em volta da piscina, no jardim da nossa casa pobre, já que nós somos a família pobre desse filme. Vai lá. E daí ela entra numa piscina gigantesca, num jardim inteiro iluminado e decorado, de pobre deles. E daí os dois começam a conversar e o Zack fala que nessa aposta ele perdeu a melhor amiga dele, uma mulher que ensinou ele a ver as coisas de verdade, porque antes dela ele achava que ele precisava ter todas as respostas e agora ele entende o valor das dúvidas. Uau, que bom que ele aprendeu. Ele não aprendeu que mulheres são pessoas, que você não deve apostar em gente, que você não deve tratar as pessoas como objetos de aposta. Não, ele aprendeu que ter dúvidas é bom. Você não precisa ter certeza o tempo todo. Uau, né? Uau, tantas lições, tanta empatia. E daí os dois dançam, e daí os dois se beijam, e pra fechar o rolê, a Lane fala que ela tá se sentindo como se fosse no filme Uma Linda Mulher, só que sem toda a parte da prostituição. E vocês sabem como eu me sinto em relação a Uma Linda Mulher, né? Pois é. E daí ela pergunta, ele perdeu a aposta, o que ele tá devendo, e daí ele fala que ela vai descobrir. Daí na formatura, ele tá usando só a faixa de estudante de honra e mais nada. E ele vai receber o diploma nu. Então o que aconteceu depois, ele foi preso por atentado violento ao pudor, né? Não sei o que acontece, a gente só vê ela rindo, segurando a bola de vôlei que antes tava tampando o pinto do Zack. É isso, gente. Esse filme, quando eu assisti ele antes de ontem pra gravar pra vocês, eu senti meio que um gosto ruim na boca, porque ele me trouxe as lembranças de quem eu era quando eu assisti esse tipo de filme. E tipo, a menina, ela é bonita, mas ela não tá 100% no padrão. Tipo, ela usa roupa manchada de tinta. Ela tem um aplique maldito mal feito no cabelo. Ela usa óculos. E daí ela tira o óculos, tira o aplique, tira o macacão sujo de tinta e ela vira a mulher perfeita. E eu ficava pensando, tipo, eu tô fodida, eu nunca vou ser a mulher perfeita. Eu não tenho uma beleza escondida que precisa ser revelada. Gente, é que me deu um ruim tão grande. Eu fiquei feliz porque eu evoluí, né? Eu gosto muito mais de mim mesma do que eu gostava quando eu era adolescente. Mas eu fiquei meio desconfortável. Eu falei, cara, Nebra, você se odiava, hein? Nossa senhora, e ninguém ajudava você a se amar também, né? Mas é isso. Essa parte é só um sentimento pessoal meu em relação a esse filme. Vocês gostam de Ela é Demais? Conta pra mim nos comentários. Não se esqueçam de curtir esse vídeo se você gostou, se inscrever no meu canal se você ainda não é inscrito, ver a minha descrição. Lá estão todas as minhas redes sociais. Se você quiser participar do nosso grupo do Telegram, temos grupo no Telegram. E se você quiser ser membro do canal, você também pode ser membro do canal. E a gente se vê na próxima semana ou a qualquer momento.